Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo, sejam bem-vindos. Hoje o meu papo, essa minha entrevista raiz, literalmente, é com essa figura tão querida que vem para nos informar, um grande destaque que a gente vai estar colocando aqui. Esse fundo já diz muita coisa, né? Esse fundo do nosso ambiente já diz muita coisa. Mas eu estou com o senhor José Macário Pérez Pria, esse mexicano que se formou nos Estados Unidos, mas escolheu o Brasil para viver e fazer história. Seu Macário. E me naturalizar. E com certeza se naturalizar, porque a sua história realmente é aqui, nessa pátria que te recebeu, mas também... Que é a minha pátria. É a sua pátria, né, seu Macário? É isso aí. Que satisfação A conversar satisfação com o senhor. é toda minha de estar aqui conversando com a senhora. Muito obrigada. Nesse espaço, nesse aconchego, nesse clima tão bacana que nós estamos hoje aqui na região de Araçatuba, a terra do seu Macário, a terra que sediou recentemente mais um grande evento da BQM, que foi um sucesso. Graças a Deus, foi muito bom. E graças muito ao senhor. Bom, uma parte sim. Bom, seu Macário, nós vamos iniciar hoje uma série de entrevistas com o senhor, mas eu acho muito bacana a gente começar falando um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, não só no agronegócio em si, mas também essa paixão pelo cavalo, que é o que nos moveu aqui hoje para esse encontro. Perfeito. Eu crio cavalo desde pequeno. Meu pai, no México, na fazenda, tinha cavalo. Eu monto desde os 3 anos e meio, mais ou menos. Quando fui para estudar nos Estados Unidos, estive numa escola militar, privada, mas era militarmente e tinha 120 cavalos. Nossa! Só que aí montávamos em sela inglesa e pratiquei um pouco de polo, pratiquei um pouco de salto, fazíamos diversos jogos. Aí, quando me formei, fui para a universidade, fui estudar zootecnia. Me formei em zootecnia na New Mexico State University. E aí, então, fiquei mais perto de cavalo. E em 1959, 60, compramos, meu pai autorizou, eu comprei 6 éguas puras nos Estados Unidos, levei para a fazenda e começamos uma criação já de cavalo mais puro, quarto de milha. Mas sempre tive os quartos de milha no México, só que sem registro, sabe? Entendi. Era na fazenda. Aí, quando eu vim para o Brasil em 1963, vim embora e aqui, então, vim conhecer o quarto de milha através do King Ranch. E fiquei muito amigo do gerente, Pirâmide. E aí, então, consegui comprar um cavalo puro no primeiro leilão do King Ranch, chamava Barravento Brasil. E aí, a partir daí, começamos a criar meio sangue, 3/4, consegui comprar umas éguas 3/4 deles também, aí foi para 7/8 e tal. E em 1969, junto com o King Ranch, junto com o Sami Jubran, junto com Aí já começa uma história já pessoas, participei da fundação da BQM, que naquele tempo era pequenininha, né? Quer dizer, então, em 69, o senhor foi sócio fundador da BQM. Perfeito, perfeito. Olha que interessante isso. O seu Macário, então, chegou no Brasil em 1963. Logo em seguida, essa paixão pelo cavalo já nata desde o México e Estados Unidos virou uma questão profissional aqui, né? Porque ser um sócio fundador da BQM, junto com grandes nomes que passaram por ela... Sim, o seu Eugênio Barbosa, como
como falei, O próprio Samir. o próprio Samir Jubran, o King Ranch, através do diretor que era o Francis Herbert. Tinha também o tio o Euclides Aranha, do Rio Grande do Sul, foi outro dos fundadores. Eu não lembro, mas Sim, éramos 9 ou 10 que foram. Entendi. Os pioneiros. Os pioneiros. Os Exatamente. pioneiros que desbravaram aqui. O Renato Eugênio Rezende de Barbosa, que naquele tempo era muito novo, ele é 8 anos mais novo que eu. Eu tinha 29 anos, ele tinha 20, 21 anos, entendeu? Mas também já estava participando do negócio de cavalo. Ele que é um também dos pioneiros e eu é uma das pessoas que eu mais respeito como conhecedor de cavalo. Olha, seu Macário, que prazer assim, a gente ouvir do senhor essa paixão que virou realmente, não só no seu país, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, virou essa potência que é o quarto de milha aqui no país. Naquele tempo a gente nunca... Não imaginava, não tinha ideia da proporção que tomaria? Não, nem de longe, nem de longe. Em 1987, eu fui eleito presidente da BQM, peguei a BQM com 1.800 associados, 2 anos depois entreguei ela com 5.000 e poucos, e aí o negócio foi crescendo, né? Porque o que faz a nossa associação forte crescer é o pequeno, médio criador e o competidor. Porque Sim. O que faz a gente as competições. Se não tivesse as competições, não seríamos uma associação como outra Exatamente, qualquer, né? Exatamente. Bom, e foi em 1987 que então o senhor Macário pleiteou a primeira vez a presidência da BQM. Perfeitamente. Né? E a gente vai falar um pouquinho agora desse novo desafio, essa nova empreitada que o senhor está aí buscando nesse ano de 2019, para realmente resgatar o que foi feito lá e com ideias muito mais novas, né, seu Macário? Porque o que a gente tem notado na nossa associação é que, de uma certa forma, tem se ido para uma coisa assim, muito política, entendeu? Política dentro da associação. Tem gente que está querendo misturar política com a nossa associação, que eu acho que não pode. Exato, porque cresceu tanto, né, seu cresceu Macário? muito. O cavalo, ele trouxe a família, ele trouxe a união, ele trouxe, mas ele também trouxe essa vertente do poder. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho com o seu Macário. É isso aí que a gente quer. Nós somos a família Quarto de Milha e essa associação tem que ter uma gestão profissional. Nós temos que contratar gente profissional, capaz e ligada ao agronegócio, que entenda do agronegócio, porque se não entender de cavalo e de boi, não adianta nada você ter um excelente administrador, mas ele não sabe o que está fazendo. Exatamente. E o agronegócio é um pouco diferente de algumas outras negócios, você entendeu? Então eu acho isso muito importante e importante também, além de contratar gente capaz desse tipo, a diretoria, ou principalmente o presidente, tem que ter um compromisso de estar na associação para responder para o associado diretamente. Com certeza. E não ter, eu sou um empregado lá... Uma figura, né? Uma figura. Um figurante. E sim, está lá, firme. Bom, no nosso próximo espaço de entrevista aqui com o seu Macário, nós vamos saber um pouco mais
dessa nova possibilidade, né, da campanha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da campanha e falasse também dos projetos, enfim, convidasse os amigos, os apaixonados pelo Quarto de Milha para saber um pouco mais do que vem por aí. Tá bom, seu Macaro? Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.